Brunão na área com mais um vídeo para vocês. Hoje vou começar uma série de vídeos homenageando a Copa do Mundo do Catar 2022, uma Copa do Mundo polêmica. E vamos analisar um pouquinho a história de todas as Copas do Mundo. Meu primeiro vídeo agora, vou fazer uma playlist, vou deixar para vocês. Então, esse será o primeiro vídeo falando da Copa do Mundo de 1930, um processo histórico. Vou falar um pouquinho sobre a geopolítica da época, sobre o futebol da época e também algumas curiosidades envolvendo essa Copa do Mundo, tá certo? Então, pessoal, se você gosta desse conteúdo, se você gosta do meu canal, se inscreva, compartilhe, divulgue, deixe os comentários aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar falando um pouquinho sobre a origem da ideia de surgir uma Copa do Mundo. É importante mencionar que a FIFA, a Confederação Mundial, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela vai ter a ideia de criar um campeonato ali em meados ali do início do século XX, mais ou menos 1910 por aí, e tem uma ideia de criar ali um torneio. Mas é importante mencionar que muito mais forte que a FIFA no início do século XX era o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e já havia colocado o futebol ali nas Olimpíadas, principalmente nas Olimpíadas de 12, as Olimpíadas ali de 12, 16 e 20, já colocava o futebol, certo? Então quem estava organizando basicamente o evento, um campeonato mundial, e a própria FIFA vai reconhecer como um campeonato mundial, era o COI. Importante também mencionar que nesse processo o COI destacava o futebol amador. Importante também mencionar que nesse período, grande parte dos países, o futebol era exercido como um futebol amador, certo? Então, já tem-se uma ideia ali instaurando como um evento ali mais global, certo? Por que o Uruguai? Vamos entender o seguinte: o Uruguai era uma grande potência futebolística lá na década de 20, vencendo as duas últimas edições das Olimpíadas, até inclusive a Olimpíada de 28 foi vencida pelo Uruguai contra a Argentina, certo? Então o Uruguai era uma grande potência no futebol. E também os países europeus estavam passando por um processo ali de reconstrução, basicamente por conta da Primeira Guerra Mundial, acontecida entre 14 e 18, e depois o Tratado de Versalhes, que vai ter uma reconfiguração dos países europeus, ali do território europeu. E contudo, ainda lá nos Estados Unidos você tinha os acontecimentos da crise 29, certo? A crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai acarretar uma grande crise econômica, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Até mesmo o próprio Brasil é acometido por essa crise. Lá no governo vai instaurar ali o fim da República Café com Leite e tudo mais. Isso também afeta na convocação da seleção, já vou falar para vocês, ok? Então você tem essa conjuntura geopolítica, essas tensões. E também é importante também mencionar o seguinte: o Comitê Olímpico Internacional era muito forte na Europa, certo? Então o presidente da época, Jules Rimet, ele vai tentar fazer com que esse evento mundial, esse evento que vai tentar bater de frente com as Olimpíadas, seja fora do continente europeu. Porém, logo no início das Olimpíadas, deixa eu só ver aqui, os países que se candidatam ao evento, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, são a Itália, a Suécia, a Holanda, a Espanha e o Uruguai. Só que rapidamente esses países, em 1928, esses países, eles retiram sua candidatura, certo? E em Barcelona, onde estava tendo um evento, o Uruguai é colocado como um país sede para a Copa do Mundo. Como a FIFA na época só tinha poucos membros, mais ou menos 45 membros no seu comitê, ele não vai adquirir eliminatórias, vai ser a primeira grande Copa, a Copa do Mundo que não tem eliminatórias, certo? E a partir daí você tem os países sendo convidados, certo? Como havia uma rivalidade entre o Comitê Olímpico Internacional
e a FIFA, alguns países europeus, eles praticamente tentam boicotar a Copa do Mundo. Primeiro motivo, porque a Copa do Mundo, grande parte dos países europeus queria que a Copa fosse sediada na Europa, certo? E o COI também vai fazer com que esses países eles ganhem força na ideia de não ter um evento ali para bater de frente com as Olimpíadas. Outro fator também que dificulta o ingresso de países europeus para a Copa do Mundo de 1930 é justamente a longa viagem, né? É importante, nós estamos falando dos anos 30, anos 40 ali, que basicamente grande parte das excursões que essas seleções faziam era por meio de navios. Então era uma viagem muito longa e cara. Importante mencionar que, como eu disse para vocês, crise 29 e a reconstrução da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Então, e a ascensão do nazismo, né? Que isso vai ser mais importante nas próximas Copas, que eu vou colocar ali em outros vídeos. Mas aí você tem esses eventos acontecendo ali cada vez mais dificultando o ingresso de países europeus. Então, basicamente, só 4 países vão participar da Copa do Mundo, tá certo? Esses países que vão participar da Copa do Mundo são a Bélgica, porque o vice-presidente da FIFA era belga, então você vai ter um lobby muito forte de Jules Rimet, que é francês, então já adianta, a França também participa dessa Copa, tá certo? E também Bélgica, a França, a Romênia vai participar, tá certo? E a Iugoslávia também vai participar, e já vou dar mais adentrar cada vez mais nesses detalhes entre essas seleções. Você vai ter 7 seleções da América do Sul, tá certo? A maior participação de seleções da América do Sul. Entre essas seleções, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Paraguai, certo? Então, e Uruguai. Uruguai é o país sede. Então você vai ter o maior número de países, logicamente facilitado pela geografia, né? Pela localização, países próximos, né? Tanto que o Brasil ele vai de navio também, né? Sai do Rio de Janeiro ali depois que o navio iugoslavo atraca no Rio de Janeiro e o Brasil pega carona com o navio iugoslavo, certo? E 2 países da América do Norte, Estados Unidos e México. Outra questão importante é que a próxima Olimpíada seria em 1932 em Los Angeles. E o Comitê Olímpico Internacional decide não colocar o futebol porque o futebol não era tão importante, não era um esporte muito bem visto lá nos Estados Unidos. Então, a partir daí, a FIFA se desprende, né? Sai do Comitê Olímpico e faz seu próprio evento, que foi a Copa do Mundo 1930. Os Estados Unidos, naquele período, estava tendo uma ascensão cada vez mais do futebol americano, que hoje vocês conhecem aí como um dos maiores eventos esportivos, o Super Bowl, tá certo? Então você tem a Copa do Mundo feita por 13 seleções, certo? Essas seleções, elas são divididas em 4 grupos, né? Um grupo com 4 seleções e outros 3 grupos com 3 seleções cada um, tá certo? Esses grupos foram divididos basicamente da seguinte maneira, ó: Argentina, Chile, França e México no grupo 1, né? No grupo A. A Argentina, ela vence todas as suas partidas. Importante falar também do regulamento. São 4 grupos, cada um de cada grupo vai passar, né? Os primeiros colocados. E nessa época, diferentemente de como hoje nós conhecemos, a pontuação era diferente. A equipe que vencesse tinha 2 pontos e se houvesse empate, 1 ponto, tá certo? Então você tinha a Argentina sendo vencedora do grupo, vencendo todas as partidas. O Chile em segundo lugar, vencendo 2 e perdendo 1. França em terceiro, com 1 vitória e 2 derrotas. E o México em quarto, tá certo? E no grupo 2 você vai ter a Iugoslávia, né? O grupo do Brasil, você tem Brasil, Bolívia e Iugoslávia. O Brasil perde para a Iugoslávia na sua estreia, tá certo? A Iugoslávia vence as 2 partidas do grupo, vence do Brasil e vence a Bolívia. O Brasil tem sua primeira vitória em Copas em cima da Bolívia por 4-0. E a Bolívia perde todos os jogos, classificada do grupo B, do grupo 2, a Iugoslávia, certo? No grupo C, você tem o Uruguai em primeiro lugar, né? Ganhou todas as suas partidas, levou nenhum gol. A Romênia em segundo e o Peru em terceiro. Aí o Uruguai se classificando. E por fim, o último grupo, Estados Unidos em primeiro, né?
também não levou nenhum gol, ficou com uma melhor defesa juntamente com o Uruguai na primeira fase. O Paraguai em segundo e a Bélgica em terceiro, tá certo? E indo para as semifinais, nas semifinais você tem ali o Uruguai sapecando 6-1 na Iugoslávia, né? Esse jogo já vou adentrar mais em detalhes, um jogo bastante polêmico. E a Argentina também goleando os Estados Unidos, certo? Por 6-1. Na final, a final bem curiosa, porque você vai ter a reedição da final das Olimpíadas de 1928, certo? Que o Uruguai vence por 2-1 num jogo de desempate, certo? E a Argentina, a torcida argentina, ela adentra ali em Montevidéu, pelos portos ali da região, mais de 20 mil argentinos, acredita-se, né? Com cantos e gritos, vitória ou morte, certo? Que vai ser a batalha ali do Rio da Prata, né? É histórica a rivalidade entre a Argentina e o Uruguai, certo? E você tem ali, os portões foram abertos 8 horas antes da partida, importante mencionar isso. Quase todos os torcedores foram revistados para não entrarem com armas no evento, e alguns relatos afirmam que chegou até 90 mil pessoas no Estádio Centenário, certo? 90 mil pessoas no Estádio Centenário. Vale ressaltar que naquela época era uma época em que o futebol ainda estava, aqui na América do Sul, estava estava nascendo, né? Então é muito importante esse evento ali para consolidar. Uma curiosidade é que não houve um acordo e tanto a Argentina queria jogar com sua bola, nessa época não existia fornecedora esportiva, né? Como hoje você tem a Adidas fornecendo a bola para a Copa. Cada Copa do Mundo tem um material diferente, uma bola diferente. Naquela época não, as seleções forneciam a bola. Então a Argentina queria a sua bola e o Uruguai queria a sua bola para a final. Então foi acordado que cada tempo uma bola fosse disponibilizada. A primeira curiosidade já trago para vocês, tá certo? Então é isso, gente. A Copa do Mundo, o Uruguai venceu por 4-2. Dizem, né, que foi um dos maiores jogos de finais de Copa do Mundo, né? O Uruguai marca o primeiro gol, né, com Pablo Dorado após um chute rasteiro. A Argentina com maior posse de bola, né? A Argentina vai atacar cada vez mais, e 8 minutos depois, Carlos Pauselli recebeu um passe de Ferreira e finalizou empatando a partida. Pouco antes do intervalo, Stabile, o grande astro, o grande jogador da Argentina, né? O artilheiro do torneio, marcou e virou. Então vai acabar ali para a Argentina. O importante falar é o seguinte, olha, o capitão uruguaio protestou afirmando que estava impedido, mas o gol foi confirmado pelo árbitro. A Copa do Mundo foi muito polêmica pela arbitragem e o Brasil vai estar envolvido nisso, já vou falar. No segundo tempo, o Uruguai cresceu no jogo, logo após a Argentina quase ampliar o marcador, o Uruguai contra-atacou e José Pedro Serra empatou novamente a partida em 2-2. 10 minutos após, Santos Iriarte marca e vira novamente o jogo a favor do Uruguai. Olha o jogo, né? 3-2 Uruguai. Pouco antes da final da partida, Héctor Castro marcou o último gol, fechando o placar em 4-2. Então aí você tem o primeiro campeão do mundo sendo o Uruguai, a grande potência, o azul celeste, né? A celeste olímpica. É importante falar esse termo celeste olímpica por conta do bicampeonato do uruguaio, e é por isso que o Uruguai tem 4 estrelas na sua camisa, 2 da Copa do Mundo e 2 das Olimpíadas. A grande parte da população uruguaia acredita que eles são tetracampeões do mundo, né? Buscam esse reconhecimento pela FIFA pelo fato aí de, antes da Copa do Mundo, do evento de 1930, a Copa ter sido, o evento mundial de futebol era realizado pelo Comitê Olímpico Internacional. Então deixa aí nos seus comentários se você acha que o Uruguai é tetra ou não, pessoal. Vamos agora para a parte das curiosidades, que tem bastante aqui curiosidades da Copa de 1930. Primeiramente eu vou falar do artilheiro, né? Guillermo Stabile, grande jogador argentino, né? O El Infiltrador, como ele era conhecido, ficou no banco de reserva no primeiro jogo da Copa. A Argentina ganha de 1-0 da França, né?
Na segunda partida contra o México entrou no lugar de Roberto Cheiro e fez 3 gols. O primeiro hat-trick aí da Copa do Mundo, certo? Ele foi o artilheiro da Copa com 8 gols. A Argentina era conhecido, segunda curiosidade, a Argentina era conhecida como a máquina, né? A Argentina naquela época era a melhor seleção das Américas, era uma máquina, tinha azar de perder para o Uruguai nas finais, mas ele era tido a melhor seleção da época com um craque, Guillermo Stabile, né? Outro craque da Copa era um jogador uruguaio, Héctor Scaroni, certo? O jogador ali, ele fez um gol, 32 anos de idade, então esses são os 2 destaques na linha. No gol, você vai ter a muralha, chamado Alex Tepor, né? Tepor. Pedro depois aí coloca o nome dele, se ele conseguir achar, tá certo? Vou jogando responsabilidade para Pedro. O goleiro francês ficou conhecido como uma sequência de defesas espetaculares diante da Argentina. Ele fez várias defesas seguidas, que venceu por 1-0 com gol de pênalti. O francês foi carregado pelos torcedores uruguaios ao final do jogo e os policiais precisaram intervir para libertá-lo da multidão. Com o desempenho de Tepor, a França conseguiu chegar à 8ª colocação no Mundial de 30. Vamos falar da surpresa? A surpresa foi os Estados Unidos, certo? A seleção norte-americana era uma incógnita, com um grupo formado basicamente por imigrantes europeus, e o técnico Bob Miller venceu 2 jogos da primeira fase, né? Os Yankees pararam apenas na semifinal, diante do forte time argentino. A goleada por 6-1, porém, não diminuiu o brilho da campanha dos Estados Unidos, que obtiveram sua melhor colocação em Copas até hoje. Isso quer dizer o quê? Que até hoje a Argentina ela tem a melhor campanha da história da... A Argentina não. Os Estados Unidos têm a melhor campanha da história das Copas, certo? Vamos falar agora da seleção brasileira, que é outra curiosidade, né? Que é considerada ali um fiasco, né? Não é o fiasco da história das Copas, porque mais pra frente aí no meus documentários sobre a Copa vocês vão ver que em 1966 a seleção fez um vexame. Mas é importante citar o seguinte, que existiu uma briga ali entre a CBD, né, a Confederação Brasileira de Desportos, e lembra que eu falei sobre política café com leite e tudo mais? Na seleção também existiu uma certa rivalidade entre paulistas e cariocas, né? Então a imprensa, como até hoje a imprensa ela é muito barrista, então tanto a imprensa carioca quanto a imprensa paulista tentavam fazer ali uma certa, como eu posso dizer, puxar a sardinha para o seu lado. Então, por exemplo, a imprensa paulista queria os jogadores paulistas, né? E a imprensa carioca queria os jogadores cariocas. E como a CBD era sediada no Rio de Janeiro, então a seleção toda foi do Rio de Janeiro. Isso prejudicou muito o desempenho da seleção brasileira, com única exceção, tá certo? O jogador Araqui, tá certo? Ele era paulista e foi também convocado. A zebra, né? A zebra da Copa ficou encarregada por Chile vencer a França por 1-0, né? Os europeus eram o favorito do jogo, mas o Chile bravamente venceu o jogo por 1-0 ali, prejudicando a classificação da França para as semifinais. Mais curiosidades para vocês, só para me finalizar o vídeo, né? Araquém, tá certo? Araquém Patusca, o único jogador de São Paulo. Como eu disse para vocês, o hat-trick, né? Aí nós temos o seguinte, dentro da seleção uruguaia tinha um jogador que não tinha a mão, deixa eu ver aqui, não tinha a mão direita, que era o Héctor Castro, que era conhecido como manco, por conta da falta da mão dele, tá certo? Nós tivemos a primeira contusão da história das Copas, né? Num jogo entre Bolívia e Iugoslávia, o jogador boliviano Gomes fraturou a perna em 2 lugares. A história do árbitro brasileiro, vou trazer agora o árbitro brasileiro Gilberto Almeida de Rego, o único árbitro brasileiro da Copa, né? Dessa Copa. Num jogo Argentina e França, ele apitou o final do jogo faltando 6 minutos para acabar, tá certo? Depois ele vai protagonizar outra vergonha, né? Os jogadores iugoslavos questionam muito o jogo contra o Uruguai pelo fato de o
o árbitro brasileiro ele ter anulado um gol, né? A Iugoslávia iria fazer 2-0 e também validar 2 gols questionáveis dos jogadores uruguaios. A primeira expulsão das Copas, mesmo sem existir cartão, né? Tivemos também o jogador de Las Casas, né? Ele foi o primeiro expulso, o jogador peruano, na partida contra a Romênia. O feito inédito, um chileno, Carlos Vidal, que não é o Vidal que está indo agora pro Flamengo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo antes dele estrear pelo Flamengo, Carlos Vidal perdeu um pênalti, né? Mesmo assim, o Chile venceu a França por 1-0. Alguns detalhes, vou pedir para Pedro colocar aqui o cartaz que tinha no evento da Copa, se ele conseguir achar. O cartaz dizia o seguinte, que o evento era entre 15 de julho a 15 de agosto, mas os jogos foram realizados em 13 de julho a 30 de julho, certo? Aí foi um erro. Outro erro foi a ortografia, mas de quem? Isso é até curioso. Tentei buscar, não achei, se Pedro conseguir, ele coloca aí para vocês. Os jogadores bolivianos queriam homenagear o Uruguai, certo? E essa homenagem era justamente... cada jogador ele iria colocar ali na sua camisa Viva Uruguai e entrar em campo. Só que um dos jogadores ele não conseguiu, teve um problema gástrico e não conseguiu entrar em campo. Então ficou Viva Uruguai, mais ou menos, se é que vocês entendem aí, tá certo? E aí foi um mico, um fiasco, né? Os jornais da época retrataram, mas eu não consegui achar a imagem. Só uma observaçãozinha. Outro motivo também para escolher o Uruguai foi também o centenário da Constituição Uruguai, que estava fazendo 100 anos daquela época, certo? Por isso também que existe fortes indícios que o Uruguai seja o país sede da Copa de 2030, para fazer 100 anos da primeira Copa, e nessa Copa serão 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai. Seriam esses 3 países que iriam sediar. Não, Argentina, Uruguai e Chile, se eu não me engano, tá certo? Com certeza Argentina e Uruguai, ok? Isso e por fim, para o vídeo não ficar muito extenso, Copa do Mundo 1930 retratado, Uruguai campeão, primeiro título mundial do Uruguai, vice-campeão Argentina. E deixa aí, se você gostou, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo. Se quiser me ajudar aí, deixa o Pix aí, o Pix está nos comentários ali. E até a próxima, pessoal. Valeu, se Deus quiser, tchau, fui!